Vasco quer um treinador que seja um treinador considerado um treinador ofensivo, né, que consiga ter um futebol que jogue para frente, que consiga potencializar os jogadores. Esse é um ponto importante, né? O Vasco definiu isso e o Vasco começou alguns contatos já. O Renato Gaúcho, como os amigos da ESPN trouxeram ontem, o Vasco fez contato com o Renato Gaúcho. A informação que eu tive é que esses primeiros contatos do Vasco, o Vasco fez uma lista, tá, de treinadores que se encaixam no perfil e começou a fazer os contatos para entender se o primeiro sinal seria positivo para uma conversa. O sinal que o Vasco teve do Renato Gaúcho foi um sinal positivo para iniciar tratativas, para iniciar conversas. E aí o Vasco sondou nomes como o Rafael Guanais, né, a própria ESPN já tinha trazido também, mas a informação que eu tenho é que o Guanais não acenou de forma positiva. Também houve uma consulta pelo Leonardo Jardim, e o Leonardo Jardim também não acenou de forma positiva. Houve uma consulta pelo Arthur Jorge, e aí eu não tenho informação se foi positivo ou se foi negativo. Eu perguntei, não me responderam, não falaram. Você vai deixar essa esperança no ar pro torcedor? Então, cara, eu não... Porque assim, eu fui perguntando, e aí acenou de forma positiva para conversar. Não, foi negativo. Eu fui perguntando alguns nomes, e aí chegou no Arthur Jorge, não me falaram. Falaram, esse aí a gente não pode falar agora. Falei, então tá bom, vamos lá. Mas, assim, o que me falaram era que inicialmente a preferência, né, o Garone, seria por treinadores que tivessem uma facilidade maior. O Arthur Jorge tem uma multa considerada alta por lá, tem um salário muito alto também. Então, assim, esse é um ponto. O Renato, por exemplo, é visto como um treinador que se encaixa no que está sendo procurado e é visto também como um treinador que hoje tem uma facilidade maior por estar livre no mercado, aquela coisa toda. Mas o que me passaram aqui, hoje, terça-feira, dia 24 de fevereiro, não significa que definitivamente vai ser o Renato. Por quê? O Vasco está no mercado fazendo essas sondagens, buscando entender dentro dos nomes que foram listados pelo Vasco qual é a possibilidade de avançar no nome X, no nome Y e etc. O Guanais, resposta não foi positiva. Leonardo Jardim, colocaram a imagem, desculpa, Raíssa, colocaram a imagem pra mexer comigo aí, do nada. Mexeu contigo. Isso, coração já aqui. Pensou? Já foi... É difícil. Aproveita e leva o Danilo. Se o Edmar conseguir... Mas o Galhardo, né, que tá de saída do River Plate, eu questionei também, me falaram que é um nome que agrada muito também o Galhardo. Falaram que ainda não fizeram nenhum tipo de contato com o Galhardo, mas que é um nome também que agrada. E aí, nessa conversa, me falaram sobre as questões de potencializar os jogadores, e eu questionei o seguinte, eu falei, olha, e a parte defensiva? Eu falei ontem até no grupo, né, que eu não sei se o Renato vai conseguir ajustar a parte defensiva do Vasco. E a resposta que me deram foi o seguinte, mas você assistiu o Fluminense no Mundial de Clubes? Falei, obviamente que eu assisti, todo mundo assistiu. O Fluminense foi muito bem defensivamente no Mundial de Clubes. De fato, o Fluminense foi muito bem defensivamente no Mundial de Clubes. Só que, né, pelo menos na minha opinião, num retrato maior, num recorte maior, não tem sido um ponto forte do Renato ajustar sistemas defensivos, e algo que, no meu entendimento, o Vasco precisa nesse momento, de um treinador que consiga também ajustar a parte defensiva. Eu lembro, Bandeira, que quando o Arthur Jorge vai para o Botafogo, por exemplo, falaram que ele era um treinador que tinha muita dificuldade na parte defensiva. Né? E o trabalho no Botafogo foi um trabalho equilibrado. Equilibrou nesse muito sentido. Bem. Equilibrou muito bem, exatamente. Mas era uma preocupação muito grande na época, porque se falava isso. O Arthur Jorge é muito bom treinador no campo ofensivo, mas os times dele defensivamente têm problemas, não defendem bem. Então, assim, eu acho que, pelo que eu entendi, tá, Garone? Eles estão tentando avançar no Renato como uma carta na manga. Não é que seja o alvo prioritário. Vão tentar outros nomes, talvez ali um ou outro nome, talvez 2 nomes que sejam prioridades, mas são muito mais difíceis do que o Renato. Se não conseguirem avançar com nenhum desses 2 nomes, aí vão tentar fechar com o Renato. E tem uma situação em relação ao Renato também, que aí também, complementando a sua informação, Raíssa, que é o fato da adaptação. Porque
O Vasco quer alguém que chegue e resolva. Não, claro que você não vai resolver tudo num momento único, mas alguém que chegue já tendo um impacto. E quando você pensa em trazer um Galhardo, por exemplo, que nunca trabalhou no futebol brasileiro, ele não sabe como é que é o time do Mirassol, ele não sabe como é que é o trabalho do Guanás, ele não sabe como é que joga o Vitória, como é que joga o Santos, enfim. Ele tá num contexto totalmente novo, que além de não conhecer os próprios jogadores, vai ter precisado de um tempo maior para conhecer o próprio elenco, o que funciona com quem, como é que ele pode adaptar um jogador aqui e ali, ele vai ter uma dificuldade maior de leitura, inclusive, dos adversários. Não é mais início de temporada, vai jogar quinta-feira contra o Santos, na Vila Belmiro, já o 4º jogo do Campeonato Brasileiro, já está pressionado que ainda não venceu no campeonato. Então o Vasco quer alguém que chegue tendo impacto imediato. Quando a gente fala em Leonardo Jardim e Arthur Jorge, por mais que sejam estrangeiros, são estrangeiros que já foram testados no contexto de futebol brasileiro, que já conhecem futebol brasileiro, então já conhecem os treinadores, conhecem os jogadores, então se vier... A gente sabe que é muito difícil, tanto o Arthur Jorge quanto o Leonardo Jardim. A Raiz até falou que o Leonardo Jardim, a princípio, é um não. Lembrando que o Leonardo Jardim trabalhou com o Admar Lopes. Lá no Mônaco, lá na França. Mas se chegar esses treinadores, ele já tem um conhecimento de futebol brasileiro maior, né? No caso do Renato Gaúcho, ele tem um conhecimento muito maior. O Renato tem 20 anos só como treinador de futebol no Brasil. Então tem mais do que isso, tá? São 20 e tantos anos aí de Renato Gaúcho como treinador no futebol brasileiro. E tinha até alguém aqui no chat mandando um monte de mensagem. Garoni, traz os números do Renato. Você tem vários números, pode olhar por vários vieses diferentes, números de brasileiro, da carreira, em Copa, em Libertadores e tudo mais. Mas o Renato, eu tava puxando até hoje mais cedo, fiz uma live falando só sobre o Renato Gaúcho. Nos últimos 15 anos de Campeonato Brasileiro, que para mim é o parâmetro mais importante, na minha visão, para medir trabalho de treinador, é brasileiro, que acho que Copa você pode ser campeão só empatando. Então, assim, brasileiro, amigo, você precisa vencer jogos. O Renato só em um único ano, nos últimos 15, o Renato teve mais derrotas do que vitórias em Campeonato Brasileiro. Foi em 2024 pelo Grêmio, mas foi aquele ano atípico que tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul. Sim. O Grêmio ficou sem treinar, ficou sem estádio, mandou o jogo fora. Teve que espremer todo o calendário do Grêmio, que já é apertado, porque ficou muito tempo sem partida. Então foi um ano totalmente atípico, tanto foi atípico, foi o único ano dos últimos 15 anos da carreira do Renato na metade em que ele não teve mais vitórias do que derrotas. Que ele não teve mais, não teve mais vitórias do que derrotas. Todo ano o Renato tem mais vitória do que derrota em Campeonato Brasileiro. E por mais que se tenha, eu sei que tem um folclore muito grande, o Papa acho que pode falar muito sobre isso também, por conhecer o Renato. Eu não acho que seja um personagem, tá? Eu vi o Alex outro dia falando sobre o Renato. Eu não acho que seja um personagem, o Renato tem o jeito dele, ele é desse jeito, e acho que ele não vai mudar agora, aos 60 e tantos anos de idade, o jeito dele de viver a vida dele. Mas eu não consigo botar ou tratar o Renato como um treinador que não entende de tática, que ele pode não ter o tatiquês, ele pode não ter o que hoje a nova geração de treinadores tem, que são os jargões que a gente usa, os termos técnicos que a gente usa. O Renato foi criado na bola e dessa maneira ele vai ter a didática dele de trabalho. Mas um treinador, campeão de Libertadores, bicampeão de Copa do Brasil, finalista diversas vezes de Libertadores e Copa do Brasil, mesmo não sendo campeão, e com esse currículo em Campeonato Brasileiro, onde ele vence muito mais do que perde em vários times, em vários trabalhos, em vários contextos diferentes, eu não consigo botar na sorte, é um paizão, é um cara... Renato tem vários defeitos, como todo mundo tem, todo treinador vai ter seus poréns, vai ter, mas esse trabalho aqui não foi bom, naquela decisão dele não foi legal, ok. Mas o Renato é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Não sei se é um dos mais vitoriosos, porque nunca ganhou o brasileiro, né? Mas é um dos grandes treinadores recentes da história do futebol brasileiro. Eu acho que tem que ser respeitado, e eu acho que é um nome que, dentro do contexto do Vasco, faz muito sentido. É claro, o Leonardo Jardim vem de um baita trabalho do Cruzeiro, Arthur Jorge deixou o Botafogo sendo campeão de tudo, então esses nomes estão acima. Mas não é porque eles existem que eles vão assumir o Vasco, é o que a gente falava aqui. Uma coisa é o Vasco querer, outra coisa são eles aceitarem, o Vasco ter condição, o Arthur Jorge tem contrato lá fora, Leonardo Jardim acabou de abandonar um Cruzeiro por motivos pessoais, por querer uma pressão menor. No Vasco ele não vai ter essa pressão menor, ele vai continuar tendo pressão. Então o Renato, para mim, faz muito sentido. Queria saber a opinião de vocês em relação a essa possibilidade, que eu acho grande, tá? Porque o Vasco, inclusive, já tentou o Renato ano passado. Antes da opinião, desculpa, Joãozinho, tem alguém que sabe mais de futebol brasileiro e do Vasco, né? A produção preparou aí, que o Renato Gaúcho, a produção que preparou.
Ah, não, cara, não é possível. Não é possível. É minha filha, pô, a Bia. É minha filha, pô, só que ela não tá desse tamanho. Ah, isso é brincadeira. Se fosse um pouquinho mais lourinho, era o Canóbio, pô. O Spinelli. Mas já foi assim mesmo? Já foi assim mesmo ou não? Spinelli. Cara, pior que era mais ou menos assim Spinelli, meu cabelo mesmo. Pior que era mais ou menos assim meu cabelo. Época de malhação ali, ó, 2002, 2003, sabe? Da minha época de malhação, não de academia, malhação novela. Novela, né? Seu sonho era ser o cabeção? Cabelinho Henrique Castelli. O sonho dele era ser Henrique Castelli. Que isso, pô? Era o Henrique Castelli. Eric Marmo. Henrique Castelli com vidro elétrico quebrado, né? E poesia atrasado. Né? Eu tinha arquinho, era o cabelo tipo Eric Marmo na época. Ah, tá. Que novela que era do Eric Marmo? Botafoguense Eric Marmo. É? Qual é aquela novela que ele estourou? Não era Malhação, não. Era novela das 8. Não vou lembrar. Novela Ó, do Cadeirão. Raíssa trouxe a informação que esse aí tá Laços de cotado pra Família, subir o Vasco também. Laços de Família. Era uma coisa assim. Era alguma Eu não vou novela do Manuel facilitar pra Carlos. vocês e achar essa foto, não, mas eu tenho aqui. Deixa passar. Não, pera aí. Que isso? Achar. Não. Vai achar meu Raíssa fotolog. Vai achar meu fotolog. Que é pior que acha, tá? Se Mulheres bobear. apaixonadas. Ai, ainda bem que vai achar minha foto. Agora a gente pode voltar a falar sério? Pode Você opinar. pode tirar esse Opinar absurdo? sobre o Renato Gaúcho. Tirar essa coisa horrível da tela. Spinelli da tela. Ah, mas o Renato, ele tem esse... A gente perdeu qualquer credibilidade agora, pô. Acabou a credibilidade do O programa, pessoal pô. tava aqui esperando, né? O Joãozinho tava puxando o ar pra começar a opinar. Peraí. Não, vocês viram assim, cara, eu vou trazer os números do Renato. Pô, tem como a gente fazer uma arte, pô, está sem tempo. Ah, os caras fazem isso. Então, pô, eu trouxe os números aqui, pô, a gente vai debater aqui, não sei o que lá, tem mas tempo. mudança de regra. Tem como não, Não, mandasse mas- mais cedo, tá? Mas a foto do Garoni tem. Mas sobre o Renato, eu acho... todo mundo começa a rir em volta, é muito complicado. Mas, olha lá. Vamos lá. O Renato, eu acho que ele demonstra muito bem o que o Vasco tem que aspirar na temporada. É óbvio que o Vasco não tem que ficar contente em ficar em oitavo, em ficar em 10º lugar necessariamente no Se o Brasileirão. Vasco ficar em oitavo, pode ficar feliz. Não necessariamente. Não necessariamente tem que ser o plano do Vasco. O Vasco pode aspirar coisas grandes. Mas quando você tem um treinador que é copeiro, que vai fazer um trabalho, que o Renato, nos últimos 9 trabalhos deles, eu acho que ele só teve um onde ele não ficou na metade pra cima da tabela. Normalmente fica em oitavo, nono, sétimo, eventualmente pega quarto lugar. É um treinador constante, é um treinador que consegue te entregar um trabalho constante, consegue te dar estabilidade, consegue dar estabilidade dentro do elenco, consegue passar confiança para os jogadores, consegue fazer boas performances em Copas do Brasil, em uma Sul-Americana, caso o Vasco consiga uma classificação pro ano que vem. Então, pensando num trabalho a longo prazo, o Renato ele entrega um trabalho que consegue estabilizar o Vasco para que o Vasco possa ter tranquilidade e possa lutar pelas coisas que tem condição hoje. Hoje o Vasco não está classificado para Libertadores, não está classificado para Sul-Americana. O ano do Vasco hoje é um Brasileirão que seja justo com o elenco que tem, que não foi muito bem o que aconteceu no ano passado. O Vasco poderia ter tido um trabalho O Vasco melhor. não tá na Sul-Americana? Tá. Vasco Tá na Sul-Americana. Tá na Sula, tá na Então, Sula. assim, tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, que são duas coisas que, da mesma forma que ano passado, o Vasco chegou numa final de Copa do Brasil com um elenco que eu acho que hoje tem até um pouco mais de condições, porque fisicamente consegue disputar melhor, apesar de ter descido um pouco o nível tecnicamente em algumas posições específicas, mas o Renato consegue entregar um time que vai lutar na Sul-Americana, um time que consegue lutar na Copa do Brasil e fazer um trabalho constante no Brasileirão. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que o Renato, ele serve como um platô. Você consegue usar ele ali como uma base para deixar um Vasco estável, onde você possa construir um trabalho melhor a partir dali, sem passar mais um ano brigando pelos 45 pontos, sem começar um ano preocupado com o Z4 de dezembro, sabe? Então eu acho que isso pode dar uma estabilidade que o Vasco talvez não tenha há anos, que é um técnico que consegue botar uma fundação melhor para o trabalho. É óbvio que a pressão ela é muito grande, o Renato não estava muito bem com a pressão no Fluminense, no Vasco não vai ser diferente, possivelmente até pior, dadas as circunstâncias do Vasco hoje, mas um Renato que consiga balizar bem isso, e a gente sabe que o Renato tem capacidade, é uma questão dele querer ou não, e aí é respeito à vontade do Renato enquanto pessoa, não só como profissional,
mas acredito que seja uma escolha acertada do Vasco. Se ele conseguir algo num plano desse diferente, como os outros nomes colocados aqui, pode ser melhor ou tão bom quanto. Mas ter o Renato como esse plano, como essa carta na manga, como a Raíza colocou, que é como o Vasco trata hoje, é muito interessante. Eu acho que é um caminho que dá um mínimo de estabilidade para o Vasco na temporada.